O que acontece no seu cérebro se você pensar que algo ruim pode acontecer? O ansioso, por exemplo, ele pensa o tempo todo, dependendo do nível de sua ansiedade, que alguma coisa ruim poderá acontecer. Quando nós temos um pensamento, o cérebro começa a fazer uma avaliação daquele pensamento e começa a provocar imagens na nossa mente da possibilidade daquele pensamento acontecer. O cérebro não sabe que a gente está pensando. Para ele, todo pensamento é igual à realidade. Ele não consegue diferenciar imaginação de realidade. Então, quando você tem um pensamento de que algo ruim vai acontecer e você acredita nesse pensamento, o cérebro cria imagens mentais como se esse pensamento estivesse se concretizando e você começa a ver mentalmente, por exemplo, um acidente que você tem medo que aconteça, uma reprovação que você tem medo que aconteça. Essas imagens começam a ficar mais nítida na sua mente à medida que você começa a pensar nela, e ela vai se tornando cada vez mais crível por você, e cada vez mais o cérebro vai acreditando e fazendo você acreditar que aquele pensamento inicial é verdade. E aí, a partir do fato de você desenvolver uma crença naquele pensamento, pessoas ansiosas acreditam muito no pensamento ansioso, elas vivem o tempo todo dizendo não vou conseguir, não vai dar certo, tudo em nível cognitivo, em nível de pensamento. E aí o cérebro começa a disparar ou a liberar substâncias no nosso corpo para você lidar com uma situação de estresse que, por enquanto, ela só está acontecendo na sua mente, nos seus pensamentos. O cérebro começa a ativar a adrenalina, que por sua vez acelera os batimentos cardíacos e tudo começa a acontecer no seu corpo numa transformação de paz para a luta. O seu corpo começa a se preparar para lutar ou para fugir. Mas tudo começou com pensamentos de que as coisas erradas ou que coisas ruins iriam acontecer. Até aqui dá para você perceber que o pensamento negativo tem um poder de influenciar no desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. Mas a pergunta que eu quero fazer é: se o pensamento negativo, se eu pensar que algo ruim vai acontecer, pode fazer com que eu sofra muito e com que substâncias tóxicas sejam liberadas em excesso no meu organismo, o que aconteceria com o meu cérebro se eu pensasse mais em coisas positivas? Se eu tivesse mais pensamentos do tipo, eu vou conseguir, coisas boas vão acontecer. Se eu focasse mais em treinar o meu cérebro para pensar as coisas boas, certamente o meu cérebro produziria substâncias de paz, de tranquilidade, de calma para o meu corpo. Então você percebe a grande importância de pensar negativo e pensar positivo. Mas eu não consigo controlar os pensamentos negativos. Não precisa controlar os negativos. Basta provocar pensamentos positivos. Basta treinar o seu cérebro, a sua mente, a pensar em coisas positivas. É perfeitamente possível que você pense no que você quer, independente do pensamento negativo que esteja aí em um plano de fundo na sua mente. Deixe que o pensamento principal seja o que você quer pensar, seja um pensamento bom e positivo. Comece a treinar isso, não é fácil, mas através do treino se tornará inteiramente possível.